Olá, tudo bem com você? Muito prazer, eu sou a Carla, esse é o meu canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos falar hoje sobre a importância da nossa mentalidade nos nossos resultados, nas nossas conquistas, enfim, em todas as coisas da nossa vida. Antes de a gente começar a falar sobre esse assunto que definitivamente é essencial, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para você sempre receber notificações dos conteúdos novos que eu trago por aqui. Bom, vamos lá então. Muitas vezes a gente não consegue entender por que nós não conseguimos alinhar a nossa vida de acordo com aquilo que nós desejamos. Por que a gente não consegue fazer alterações que sejam significativas? Por que a gente não consegue mudar algumas situações, alguns acontecimentos? Por que a gente não consegue sair dessa realidade em que nós estamos vivendo? E muitas vezes tudo isso está acontecendo porque a gente não está olhando para o essencial. A gente não está olhando para aquilo que realmente vai determinar todas as coisas ao nosso redor, que é justamente a nossa mentalidade, a forma como nós pensamos, a forma como nós interpretamos todas as coisas que nos acontecem. Sim, porque tudo que acontece ao nosso redor vai ser um acontecimento que é neutro, é um acontecimento. Não significa que esse acontecimento vai ser bom nem ruim, ele simplesmente é um fato, simplesmente está acontecendo. Nós, a partir do nosso condicionamento, a partir das nossas crenças, a partir de tudo isso que nós temos instalado em nós, toda essa percepção de tudo que a gente vem carregando ao longo da nossa vida, nós vamos classificar esse acontecimento como algo negativo ou algo positivo. Nós vamos reagir de certa forma a esse acontecimento. Então nós vamos ter uma ação, uma atitude a partir desse acontecimento que nós consideramos ele como bom ou como ruim. Mas não significa que aquele acontecimento por si só é uma coisa boa ou uma coisa ruim. E a gente tem muita dificuldade em entender isso, porque normalmente nós não conseguimos pensar dessa forma. Normalmente a gente tem completa certeza de que algumas coisas são boas e algumas coisas são ruins. E a gente não para pensar que nós estamos interpretando tudo que acontece à nossa volta a todo momento. E é a nossa interpretação que vai ditar como nós vamos reagir frente àquele acontecimento. Então, dependendo de como nós interpretamos esses fatos, vai ser a forma como nós vamos reagir a eles. Vai ser a forma como nós vamos lidar com esse acontecimento. E se a gente não trabalhar a nossa mentalidade, a nossa percepção, se a gente não mudar a nossa forma de pensar, se a gente não sair desses condicionamentos que a gente vem carregando, que a gente vem preso a nossa vida toda, nós nunca vamos conseguir enxergar dessa forma. Nós nunca vamos conseguir ter essa compreensão de que as coisas, são apenas fatos, são neutros. E nós classificamos como algo extremamente ruim, extremamente bom, algo ruim, algo médio, algo... A gente vai classificando a partir do que nós acreditamos, a partir do que nós conhecemos, a partir do que nós sabemos se aquilo é uma coisa boa ou não é boa, ou enfim, nós vamos definir se aquilo ali é bom ou ruim e como aquilo vai impactar, como aquilo vai interferir na nossa vida. E é por isso que é muito importante que a gente sempre esteja buscando essa evolução, que a gente sempre esteja buscando essa melhora, essa compreensão sobre nós mesmos, sobre a nossa forma de pensar, sobre a nossa forma de reagir e interagir com as coisas que acontecem ao nosso redor. Porque se a gente simplesmente deixar as coisas acontecerem e não trabalhar, não parar para entender por que a gente pensa dessa forma, por que a gente está interpretando dessa forma, por que esse acontecimento é bom ou por que esse acontecimento é ruim, se a gente não para realmente ter essa reflexão, para a gente tentar entender mais a fundo tudo isso, a gente vai só vivendo no automático. E vivendo no automático, nós nunca vamos conseguir nos livrar desses bloqueios, nessas amarras que nos prendem a esse condicionamento, a essa forma de pensar. E a nossa forma de pensar, ela é determinante para todas as áreas, para toda e qualquer situação da nossa vida. A partir da forma como nós pensamos, nós vamos reagir, nós vamos ter um sentimento envolvido com aquilo e nós vamos ter uma reação. Então eu só vou conseguir mudar as coisas ao meu redor, só vou conseguir mudar esse contexto, só vou conseguir mudar os resultados, só vou conseguir mudar aquilo que eu não quero que seja assim como está sendo quando eu mudar a minha forma de pensar. Quando eu trabalhar a mim mesmo, quando eu começar a mexer lá naquelas coisas que eu nunca trabalhei, quando eu começar a entender mais sobre aquilo que eu acredito, quando eu começar a entender mais sobre as minhas certezas, quando eu começar a me desenvolver, quando eu começar a entender que a minha mentalidade ela vai ser determinante para os meus resultados, ela vai ser determinante para tudo que eu quero conquistar na minha vida.
Enquanto eu não tenho clareza sobre isso, enquanto eu não compreendo isso com muita facilidade, eu vou ter dificuldade. E aí eu não vou conseguir avançar muito na minha vida. Por quê? A minha mentalidade, as minhas crenças, a minha percepção, o meu condicionamento sempre vai me bloquear. Então, eu só vou conseguir chegar até onde a minha mentalidade tá. Eu nunca vou conseguir resultados superiores à minha mentalidade, à forma como eu penso, à forma como eu interajo, à forma como eu interpreto as coisas. Porque se eu não acredito em alguma coisa, ou se eu tenho uma certeza de que não vai acontecer, que não é dessa forma, que eu não preciso disso, que eu não preciso daquilo, que eu não preciso mudar, que eu não preciso... Se eu tenho todas essas certezas, se eu tenho toda essa crença, tudo isso impregnado em mim, eu não vou conseguir mudar. Então, tudo que eu vou fazer, todos os meus pensamentos, meus sentimentos, as minhas ações, tudo vai girar em torno disso. Então, mesmo que inconsciente, você não vai conseguir entender o que é que está acontecendo, mas você vai ficar preso nesses ciclos. E aí você vai sempre estar repetindo tudo isso na sua vida. Você vai estar sempre alimentando aquilo ali. Então é por isso que as coisas se repetem, é por isso que você não consegue mudar esses padrões, é por isso que você não consegue mudar muitas vezes a rotina, os hábitos, os resultados, aquilo que você está insatisfeito. Porque você está tentando mudar as coisas externas, mas você não está olhando para a sua mentalidade. Você não está olhando para a forma como você pensa. Você não está tentando entender o que é que está te bloqueando. Você não está buscando entender sobre aquilo que você acredita, sobre aquilo que você foi condicionado. Porque sim, todos nós viemos com um condicionamento. E não necessariamente esse é o melhor condicionamento. E nós, quanto adultos, somos responsáveis por mudar tudo isso, por fazer alterações. E é completamente possível. Só que a gente precisa olhar para esses fatores, a gente precisa entender essa necessidade, para que aí sim a gente possa mudar. E muitas pessoas ainda não entenderam a necessidade de mudar a forma como pensam, de mudar os seus padrões, de mudar os seus comportamentos, de mudar ali essa percepção, de mudar esse condicionamento que ele veio instalado. Porque isso está tão impregnado que a pessoa não vê necessidade e ela acha que não existe possibilidade de mudar. Afinal de contas, a vida toda dela foi dessa forma, então como que agora eu vou mudar? Então é algo um pouco mais complexo, só que quanto mais o tempo passa, quanto mais os anos vão passando, mais você vai ficar acreditando naquilo, mais você vai mergulhando nisso e mais difícil vai ser de você mudar, porque cada vez mais você vai se convencer de que é assim mesmo e pior, você vai comprovar na sua vida de que é assim mesmo, que isso vai acontecer. Porque tudo aquilo que você alimenta, tudo aquilo que você acredita, você vai acabar vivendo, porque você está inserido nesse contexto. Então você não vê outra possibilidade, você não pensa em outra coisa, você não pensa de outra forma. Então não tem como você ter outros resultados. Você vai ter os resultados que são coerentes com aquilo que você acredita, com aquilo que você alimenta, com aquilo que você está interpretando da sua vida. Então, se você quer resultados que sejam diferentes, resultados que sejam maiores, resultados que sejam melhores, enfim, se você quer alguma mudança, você vai necessariamente precisar mexer ali na sua mentalidade. Entender você um pouco mais, entender internamente o que é que está acontecendo, o que está instalado, como isso tudo está acontecendo, quais são os... Enfim, entender tudo isso, porque existem muitas coisas que nos bloqueiam, existem muitos medos, muitas crenças, muitos condicionamentos, muitas percepções, muita coisa que está distorcida. E essas coisas distorcidas, essas coisas que são pequenas, essas coisas que são fixas, elas vão bloquear a gente. Elas não vão permitir que a gente faça algo diferente. Elas não vão permitir que a gente mude alguma coisa na nossa vida. Elas não vão permitir que a gente avance, que a gente faça alguma transformação. Enfim, a gente não vai conseguir mudar esses padrões, esses condicionamentos, sem a gente mexer na nossa mentalidade, sem a gente trabalhar nós mesmos e a forma como nós pensamos. Então, se talvez você já está há algum tempo buscando melhorar os seus resultados ou fazer alguma alteração na sua vida e você fez já algumas coisas, mas nada teve efeito, talvez você entenda com esse vídeo que você precisa necessariamente dar uma atenção super especial para a forma como você pensa, para a sua mentalidade, para aquilo que você tem internamente, para aquilo que está inconsciente em você, para aquelas certezas absolutas que você tem, para aquilo que você carregou a sua vida toda com você. Aquilo que você tem muita certeza. A gente precisa trabalhar tudo isso. E por mais que seja desconfortável, por mais que seja difícil, é isso que vai determinar a nossa mudança, o nosso crescimento.
Porque todas essas nossas certezas que a gente carrega a nossa vida toda, tudo isso que a gente sabe que é assim, que não tem como mudar, que é assim que funciona, tudo isso são crenças e condicionamentos que nós fomos acumulando durante a nossa vida e a gente leva isso, mas normalmente a gente nem sabe por que a gente acredita nisso, a gente nem sabe por que a gente defende tanto isso. Então a gente precisa ir a fundo, a gente precisa entender tudo isso para que a gente possa se libertar desse condicionamento que tá limitando. Porque muitas vezes eu tenho ideias, eu tenho projetos, eu tenho planos, eu tenho sonhos, eu tenho coisas a serem realizadas. Mas por algum motivo eu não consigo me movimentar. Eu não consigo sair de onde eu estou. Eu não consigo executar, eu não consigo levar adiante. Ou até mesmo eu tento, eu começo, eu vou até uma altura e depois eu volto para onde eu estava. Então eu fico sempre nesse vai e vem e eu não consigo desenvolver nada de fato. Porque eu estou tentando fazer tudo aquilo, eu estou tentando executar aquilo que eu desejo, os meus sonhos, os meus projetos, mas eu não estou trabalhando em mim mesmo. Eu não estou trabalhando naquilo que definitivamente, naquilo que é muito mais importante do que todo o resto. Porque sem essa alteração dos padrões mentais, sem você fazer essa análise, sem você ter essa compreensão, sem você entender sobre as suas dificuldades, as suas limitações, aquilo que te bloqueia, você não vai trabalhar isso, você não vai passar por isso, você não vai conseguir superar isso sem você identificar, sem você mexer. Então é claro que você não vai conseguir resultados diferentes, porque a sua forma de pensar, ela determina tudo na sua vida. Então sim, você precisa mudar a sua percepção, a sua forma de pensar, você tem que trabalhar a sua mentalidade. Você tem que mudar ela. Se você pensa, se você tem as mesmas opiniões, se você tem o mesmo pensamento, se você tem as mesmas ideias, se você acredita nas mesmas coisas por mais de 10 anos, 8 anos, você precisa trabalhar isso. Porque a gente sempre tá mudando. E quando a gente tá evoluindo, quando a gente tá mudando a nossa mentalidade, a gente muda, assim, muito de opinião. A gente muda o que a gente acredita. A gente muda a nossa percepção. E por mais que muitas pessoas achem que mudar é negativo, não, pelo contrário, mudar é muito positivo. A parte que não é legal é você permanecer igual a sua vida toda. Porque se você permanece igual, significa que você não está progredindo, você não está evoluindo, você não está se melhorando. Então você precisa sim passar por essas mudanças, por essas transformações. Nós vamos estar sempre mudando, nós vamos estar sempre nos transformando. Então é extremamente necessário. Só que essas transformações, elas vão existir a partir daquilo que nós acreditamos. Então elas sempre vão começar internamente, a partir do que nós pensamos, a partir do que nós acreditamos, a partir daquilo que a gente considera como uma verdade, a partir daquilo que a gente considera como certo, a partir da nossa percepção sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso relacionamento, enfim, sobre todas as coisas da nossa vida. Então, se você quer mudar os seus resultados, se você quer mudar a sua rotina, seus hábitos, se você quer melhorar, sei lá, qualquer coisa na sua vida, e você já tentou várias alternativas, e você já usou várias ferramentas e técnicas e nada adiantou, você não viu nenhuma efetividade, é justamente por isso, porque você não focou naquilo que realmente era necessário. Você não colocou o seu foco em você, nos seus pensamentos e na sua mentalidade, que é isso que é determinante para a sua vida, para a sua mudança, para os seus resultados, enfim, para qualquer coisa. Então, a partir de agora, você já sabe que quando você quiser fazer alguma alteração, alguma mudança, alguma transformação na sua vida, você precisa começar pela sua mentalidade, pela sua forma de pensar. Você precisa mudar os seus padrões, os seus condicionamentos, para que aí sim você interprete de uma forma diferente. E aí sim você reaja de uma forma diferente. E aí tenha resultados diferentes. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que você tenha compreendido, espero que tenha te ajudado de alguma forma e que você passe agora a trabalhar, a cuidar, a focar mais em você mesmo e na sua mentalidade. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e aproveita também para compartilhar esse vídeo com algum amigo, com uma pessoa especial, para que essa pessoa também tenha acesso a esse conteúdo, para que ela também possa melhorar a mentalidade dela, para que ela possa focar nas coisas que são realmente importantes e que vão permitir que ela faça mudanças na vida dela. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.